Foi uma benção. Oh, aleluia. É o impacto do poder. É a palavra ungida. É o mover do Espírito. Minha esposa está a apontar as vossas perguntas aí. Vamos direto. Deixem de orar. Pai, fala. Renova as minhas forças, ó Deus. Eu sei que a unção nos capacita. Como disse o apóstolo Paulo, não que nós tenhamos capacidade em nós mesmos, mas naquele que nos tem ungido. Ou tu que me ungiste. Fala através dos meus lábios. E o Senhor visita essa pessoa. E o Senhor traga a mãe da Conceição para casa. No nome de Jesus, que os anjos do Senhor protejam ela onde ele se encontra. E o Senhor cubra você com a sua graça e misericórdia. O sangue do Filho de Deus te cubra também. Em nome de Jesus. Amém. Primeira pergunta. Pelo Kênia Ribeiro. Apóstolo, como quebrar os espíritos familiares? Luquênia Ribeiro. Como quebrar os espíritos familiares? Se estás em Cristo Jesus, é só com uma vida de oração e jejum. Não tem mais nada. Se estás em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus significa nascer de novo. E os nascidos de novo andam no Espírito. E assim, quando você começares a orar, quando começares a jejuar, estarás a destruir esses poderes. Porque há um combate. Lembra-se do quem? De Gideão. Ele foi achado por Deus e Deus o envia para libertar os seus irmãos, os israelitas. Mas havia um altar do pai dele. E o pai dele era sacerdote de Baal. Apesar que era Deus que era adorado, não somente em Israel e outros povos, mas como o pai dele era o sacerdote, então aquele altar fazia parte de um espírito familiar. Ouviste? E o que Deus mandou fazer a Gideão? Primeiro, ele fez um sacrifício. Não foi Deus que lhe mandou fazer. Ele próprio apresentou um sacrifício. Mas antes de apresentar um sacrifício, Deus lhe mandou para destruir o altar do pai dele. E levantaram um altar conveniente ao lado. Ele derribou o altar do pai dele, que era o altar de Baal, e levantou um outro altar e apresentou lá um cabrito. Olha o que Deus falou a Gideão. Os pregadores do dinheiro têm ganhado muito dinheiro com essa mensagem. Gideão, cabriteiro que ama o dinheiro. Deus falou, Gideão, cabrito não chega. Vai, apresenta um outro sacrifício. Busque o boi de 7 anos do teu pai. Mata ele. 7 anos. Agora você vê que a proporcionalidade. 7 anos da escravidão. Boi de 7 anos. Entenderam, né? O povo era escravo durante 7 anos. E Deus está a pedir um boi de 7 anos. Vixe! É guerra. O cabrito não chegou. E Deus falou, agora sim. Com um boi de 7 anos é proporcional ao tempo da escravidão. Quer dizer que o sacrifício quebra os pactos, a escravidão, os laços. Aleluia. Então faça isso. Porque eles também, esses espíritos para virem na tua família, sacrificaram. Sabia disso? Eles não vieram em vão, não. Alguém apresentou um sacrifício de sangue, de dinheiro, sangue humano. Se for na África, mesmo lá na Masia Branca também. Apresentaram um sacrifício, um valor financeiro, mataram pessoas.
e os demônios foram invocados e possuíram as famílias, e consigo vieram maldições. Glória a Jesus. Então, é só orar. Na verdade, logo que você aceita Jesus, as maldições caíram por terra. Mas como os demônios são insistentes, presta atenção. Como os demônios, eles, quando a pessoa nasce de novo, eles vão querer lhe perseguir, lhe atacar, lhe perturbar para ver se ele volta na aldeia. Então há necessidade de você os vencer e assim você ficar livre. Se você avançar e não os vence, é muito forte que você está a ouvir agora aqui. Através do DNA, o mundo espiritual, ele consegue manter, controlar, chamar. É muita coisa através do DNA. Por isso, quando o diabo, os demônios, ou então, quando, principalmente esses que estão na guerra, nas regiões celestiais, que estão a lutar com esses generais de Satanás, com os macumbeiros satanistas, quando eles querem atacar esse homem, eles entram na família, no DNA na família. Procuram alguém da família que está nas trevas, que controla aquela família, que tem conhecimento das trevas. Então, eles usam, entram no sangue daquela pessoa e conseguem atingir aquela pessoa. Se está em Cristo Jesus, não te atinge, mas tentam para te atingir, para te enfraquecer, para te deixar cair. É incrível como eles usam o sangue. Na altura ninguém sabia que existia o DNA. Já existia, mas a ciência ainda não tinha descoberto isso. E os bruxos já usavam sangue, antes mesmo da ciência descobrir. Os bruxos já usavam a linhagem. Por isso você vai encontrar na Bíblia as linhagens familiares. Fulano nasceu, fulano, fulano. Então eles podem chegar até a pessoa através das linhagens. Ou então suscitar o espírito familiar, glória a Deus, que usou aquela família, uma característica do pecado. Vê, por exemplo, quando eles me atacaram. Quando a verdadeira guerra começou com os poderes das trevas. Só que o que me valeu é que eu já tinha derrotado os poderes familiares. Se eu não tivesse lhes derrotado, era um problema. Quando entraram os grandes, o que é que eles fizeram? Entraram, é muito forte o que você está ouvindo, né? Pode ter criança, não tem problema. Eles entraram no mundo do espírito, no espelho mágico. O espelho mágico é um espelho que eles usam para descobrir até coisas do passado. O espelho, tipo, talvez essa televisão, não estou a dizer que a televisão é espelho mágico, mas é a fotocópia do espiritual. Através do espelho eles conseguem ver até Abraão, até Noé, até Adão. Não é qualquer um, depende do nível. Agora veja, através do espelho mágico, eles conseguiram achar a minha família. A linhagem aonde eu nasci. Na verdade, a minha linhagem, glória a Jesus Cristo. Não quero falar dessas coisas aí. Aleluia. Mas ainda assim, por causa do sangue, eles procuraram na linhagem do meu pai, e eles acharam uma senhora. Quem me revela isso é o próprio Deus. Acharam uma senhora, e esta senhora foi muito poderosa. Há séculos. Nem meu pai conheceu ela. É bisavô do meu pai. Para mim é triavô. Meu pai lhe contaram de uma mulher poderosa, orgulhosa, era como se fosse uma rainha. Tinha escravos, tinha pactos com Satanás para manter a riqueza, carregava a riqueza naquela altura. No tempo passado, do colono, ele andava com uma bengala, segundo a história. Chegava numa aldeia, a aldeia ficava paralisada, uma mulher poderosa. Então, geralmente, quando o poder está nas mulheres, é espírito de orgulho. Mulher presidente, mulher rainha, ou não é rainha porque é esposa do rei. Rainha porque é como a rainha Isabel, é orgulhosa, tem um espírito de orgulho, Jezabel, está a saber? Aquela coisa aí.
Então disseram, não, vamos suscitar o espírito do orgulho que estava na sua trisavó. Eles invocaram aquele espírito que usou aquela senhora. Tá, 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 tá. E o espírito veio. Pá. Quando chegou, mas Jesus falou o quê? Eis que se aproxima o príncipe deste mundo, mas eu não tenho parte com ele. Jesus falava do pecado. Se Satanás invocasse o pecado de Adão, Jesus ia dizer, eu não sou filho de Adão. Ah, não estou a dizer que o pecado dos teus antepassados, que isso vai te afetar você. Mas eles podem invocar esses demônios e suscitar esse pecado. Eles no mundo do espírito dizem, se a bisavó era orgulhosa, se ele não é orgulhosa ou orgulhoso, se nós trabalharmos, o orgulho vai nascer nele. Se a bisavó era macumbeira, bruxa, se nós trabalharmos nele, o espírito de bruxaria vai se manifestar dele. Ou de quimbandice. É muito forte, né? Mas essa senhora, ou esse espírito não conseguiu prevalecer, caiu por terra. Há necessidade de quebrar as maldições familiares. Principalmente os tronos, os espíritos familiares. É guerra. Essa guerra é mais difícil do que qualquer guerra. Porque é com a parentela. E toda vez que você tocar nesse espírito, quando você atacar esse espírito, eles usam a própria família. E Jesus disse que os inimigos do homem serão da sua família. E a guerra na família é mais difícil do que qualquer uma. Porque a inimizade você encontra aí. Deus abençoe. Neilton Lima. Apóstolo, o ladrão da cruz foi ao paraíso no mesmo dia? Com certeza. Hoje mesmo, Jesus não é mentiroso. Jesus é verdade. O que Jesus falou? Hoje mesmo, não é amanhã. Muitos tentam dizer, não, aquele hoje é simbólico. Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E naquele mesmo dia Jesus foi no paraíso. Por isso o paraíso não estava no céu. Estava no Hades, lá embaixo. No seio de Abraão. Jesus foi para lá naquele mesmo dia. Agora entendeste? Quem é o nome dele que me mandou isso? Neilton Lima. Viu, Neilton? O paraíso, o seio do Abraão não estava em cima, estava embaixo. Jesus, na sua parábola, mostra um abismo separava os dois lugares. Ninguém poderia ir onde estavam os filhos de Deus e ninguém poderia ir onde estavam os condenados. Mas se viam e conversavam. E o pai Abraão disse, um abismo nos separa entre vocês e nós. Ninguém pode ir aí. Os que estavam no seio de Abraão não eram atormentados. Estavam no consolo do Pai, e os que estavam no inferno e ainda estão a ser atormentados. Os que estavam no seio de Abraão subiram para o céu, mas os que estavam no inferno continuam no inferno. Então, o homem, como foi salvo, não foi no tormento. O outro foi no tormento, o outro foi no seio de Abraão. E Jesus o encontrou lá. E depois ele tirou, e ele levou. Glória a Jesus. Arnaldo Coça. Apóstolo, por que Moisés levou os ossos de José quando saíram do Egito? Se o homem, uma vez morto, nada aproveita. Não, nada aproveita não. O corpo vai ressuscitar. O corpo vai ressuscitar. Quando nada aproveita, a carne nada aproveita, significa que no espírito, a tua carne, você valorizar a carne para quê? Mas a carne do justo, presta bem atenção, o corpo do justo é selado. Viu? A unção veio e todo o cansaço desapareceu. O corpo do justo é selado, como diz o Espírito Santo em Paulo, para a possessão de Deus no dia da eternidade. Ou então na eternidade. O que significa isso? Enquanto temos carne e sangue, o Espírito Santo não pode habitar no nosso corpo. Porque a carne e o sangue são os inimigos. Aleluia. Do espiritual de Deus. Por isso Paulo disse que eles não podem entrar na eternidade ou no céu.
Mas na ressurreição, os homens já não terão essa carne nem esse sangue. Ou então não terão sangue nem carne. A carne será transformada em carne espiritual gloriosa. E o sangue é a água viva que Jesus prometeu. Aqueles que crerem em mim, fluirão em seus ventres rios de água viva. Por isso esse sangue de hoje vai morrer. E na eternidade, nos corpos dos seres humanos que ressuscitarem, vai brotar água viva, que é o Espírito Santo. Por isso os corpos vão ressuscitar. Agora, Moisés levar o corpo, os ossos de José, para a terra de Canaã, não significa que Deus é que mandou ele fazer isso. Não. Eles tinham uma tradição. E eles disseram assim, receberam do pai deles, vosso Deus, meu Deus, vai vos visitar. Jacó recebeu de Isaac. Isaac recebeu de José. De Abraão. Isaac morreu na terra de Canaã. Mas Jacó antes de morrer disse, não me enterrem aqui, na terra imunda. Vão me enterrar na Palestina. Mas ainda que fosse enterrado na Palestina, ele ressuscitaria aliás, no Egito, ressuscitaria no Egito. O ser enterrado num lugar imundo para o justo não significa que estará impedido de se ressuscitar. Não, nem a morte nem a vida nos podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há lugar, não há prisão que pode prender aquele que está em Cristo Jesus. O corpo do justo ainda que foi comido pelos animais, o corpo do justo ainda que foi botado na água, no rio, ainda que foi enterrado no cemitério dos feiticeiros, no centro da macumba, vai ressuscitar. Essa aqui é a maneira dele como eles encararam. Aquilo também estava a profetizar, dizer, olha, a terra das vossas peregrinações não é aqui, é lá, a terra da promessa, a terra de Jesus Cristo, a terra do Filho de Deus, porque é onde vai vir reinar. Então, José disse, não me enterrem aqui. E foram enterrar em Canaã. José viu, eles não terão poder para irem me enterrar como eu fui enterrar o meu pai. Viu? Porque ele era governador. Ou só aquele cortejo fúnebre que foi para Canaã. É incrível. Se for no dia de hoje, foram lá os Lexus, os patrões, e não sei o quê, os Ferraris. E os cananitas, quando, aleluia, viram aquele pranto, e eles disseram, esse é o pranto dos egípcios. 30 dias de pranto. Mas agora José sabia, com a minha morte eles não terão poder de fazê-lo como eu fiz ao meu pai. Então disse, não se esqueçam, o Senhor Deus vai vos visitar, porque o papá me falou assim. Então, não enterrem os meus ossos aqui. Levem lá na terra da promessa. Quando vocês saírem, levam também os meus ossos. Então, não significa nada. Eles levaram porque assim. Então não é agora assim que acontece agora? Ok. Não sei quem que fez essa pergunta. Hoje até já virou moda, né? Principalmente os ricos. Os ricos até escolhem a forma que vão tratar o corpo dele. Luquebe outro dia me perguntou na live passada. Cremar os corpos é pecado? Muitos deles pedem assim. Os ricos, não me enterram. Cremam o meu corpo. Outros jogam no mar. Outros levam o caixão no mar. Não me enterram. A maioria desse é pacto, né? Eles pensam que isso vai levar ele para ir para o céu. Uns pedem para lhe sepultar, outros pedem para não lhe sepultar, para lhe pôr em câmara ardente. As miúmas. Nunca ouviu falar das miúmas dos faraós? Eles é que pediam isso. Ou era uma regra. Não eram enterrados para serem idolatrados. Uns são queimados porque eles pediram, é tradição da família. Então José que pediu e eles obedeceram o que José lhes pediu. Não me enterrem aqui. O Senhor vai vos visitar. Me levem aonde eu fui enterrar o meu pai. Mas... Dinei Oliveira. Parece que toda a Bíblia já está aqui, né? Não precisa ler. Dinei Oliveira. Sofrer com Cristo, o que é? Se com Ele nós sofrermos, com Ele nós vamos reinar. E se com Ele nós morrermos, com Ele nós vamos viver. Um é morrer com Cristo, outro é sofrer com Ele. O que é isso, morrer com Cristo?
a chamada mortificação. Glória a Jesus. A crucificação da tua vontade. Quando isso acontecer, morreste com ele. Você também estava lá naquele dia. Você foste crucificado com ele. E lembra-te, ele ressuscitou. E o mesmo Espírito que ressuscitou ele vai te ressuscitar também. Como já falei agora, para viver eternamente. E o que é sofrer com Cristo? Paulo falou que ele carregava no seu corpo o resto das aflições de Cristo. Todo o sofrimento que Jesus sofreu, aleluia, não se pode comparar com todo o sofrimento que a gente possa passar. E Paulo chama isso resto no teu corpo. O que é isso? Todas as aflições. Você sabe que a vida cristã não são rosas, como ensinaram os pregadores de Kenneth Reagan, do dinheiro, tudo tira bem, de coroas, o cristianismo de coroas, das flores. Não! Caminho apertado é porta estreita. O que é isso? É todo tipo de dificuldade, injustiças, injúrias, perseguições. Se Deus permitir, você vai sofrer como Paulo, na carne, com pancadas, com cadeias, com chibatadas, e tudo, todo tipo de sofrimento. Há uns não sofrem para serem maltratados, mas você vai encontrar, você tenta só levar o quê? Ser o evangelho. Você vai ver o inferno como se levantará. E eles vão dizer, vamos infernar a tua vida. Apertos, injúrias, que você não fez porque você fez, no trabalho, na vizinhança, na família, na igreja, é levar-se a sério. Pois Paulo disse, aquele que quiser, aleluia, levar a vida piamente com Jesus, ou levar a vida piedosa com Jesus, vai passar tribulações. Sofrer com Jesus são as lutas, as tribulações por amor a Cristo. E o apóstolo Pedro vem e diz, se pelo nome do Senhor fores vituperados, bem-aventurados sois vós, porque em vós repousa o Espírito do Senhor. Aleluia! Jesus disse, no mundo tereis aflições, ouviu? Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Jesus. Jesus disse, aleluia, vosso nome será chamado de mau por causa de mim, mas se isso acontecer, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Assim eles também perseguiram, maltrataram aos que foram profetas antes de vocês. Isso é sofrer com Cristo. Mas, glória a Jesus. Dani Lima, apóstolo, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Ai, figueira amaldiçoada, foi uma profecia, foi simbólica aquela figueira. Na verdade, aquela figueira representava Israel. Israel é a figueira. Sempre que você se deparar, glória a Deus com a figueira, nem sempre, mas a figueira, glória a Jesus Cristo, é o símbolo da nação Israel. Quando Jesus foi e procurou fruto na figueira, e não era tempo de frutos, e não encontrou frutos, e amaldiçoou. Agora veja, essa maldição se cumpriu antes de partir para Golgota. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos, e não quiseste, eis que a vossa casa vai ficar deserta, e não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês reconheçam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, viu? Jerusalém é a capital de Israel, amaldiçoar a capital é amaldiçoar a nação. E o mesmo Jesus, glória a Deus, disse assim, lhe falaram, mestre, olha aí, olha que templo, que ornamentos, que casa bonita. Jesus disse aos seus discípulos, não vedes isso? Porque vem tempo que não ficará pedra em cima de outra pedra que não será derribado. E isso, a profecia se cumpriu. E Jerusalém foi deitada por terra pelos romanos. Então a figueira é Israel. Aquilo era uma profecia. Assim como Israel não deu frutos, porque rejeitou a luz. Como disse João no capítulo número 1. Não o profeta, João o apóstolo, no seu livro, no capítulo, disse assim, que o verbo era Deus, estava com Deus, aleluia, tudo foi feito por ele. Você sabe desse versículo aí? O que eu quero dizer é assim, a luz veio para os céus, os que eram céus, e os céus não o receberam, e os céus o rejeitaram, e os céus o negaram,
Por quê? Porque as suas obras eram más. Aleluia. Por isso não vieram para a luz, preferiram as trevas. E assim, todos quanto receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos. Quem são esses? Os céus que a luz veio visitar e eles o rejeitaram. Israel, a nação da promessa. Nós éramos bastardos. Eles eram os filhos pela promessa, por causa do concerto com os pais. E a luz é quem? Jesus veio para eles e eles rejeitaram ele. Disseram, não, tu não és o nosso Cristo. Tira daqui esse. Crucificam. E o mataram. É isso que significa não achar frutos na figueira. E assim diz, vocês não me receberam, vossa casa vai ficar deserta. E a casa ficou deserta. Deportados para o exílio. Desta vez não foi para a Babilônia, nem para o Egito, para o Ocidente. E o Hitler cumpriu a palavra de Deus, a espada lhes perseguiu e foram massacrados. É a maldição da figueira. Mas a figueira vai brotar. Veja só, agora o mesmo Jesus fala da figueira que brotaria. Quando vocês verem a figueira brotou, então é chegado o verão. A mesma figueira que foi amaldiçoada brotaria. Ainda não deu frutos. Jesus não disse, quando vocês verem a figueira, deu frutos. Quando vocês verem a figueira, brotou. Por isso a nação se reconstituiu. Está aí a independência de Israel. Está aí a nação voltou. Glória a Deus. Mas um dia deixou de existir. É o brotar da figueira. Mas um dia essa figueira também vai dar frutos. Quando? Na grande tribulação. E eles vão reconhecer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E assim vão dar frutos. E vão se converter. Dar frutos significa conversão, como aconselhou João Batista. Aconselho-vos que produzam frutos dignos de arrependimento. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Aleluia. Refúgio dos pecadores. Rogai por nós, os pecadores. Então, viu? A figueira ainda não deu frutos, só brotou. Quer dizer, a nação se constituiu, mas um dia foi amaldiçoada. Porque a promessa de Deus dizia isso. Eu vou vos espalhar e depois vou vos congregar. Mas, vamos lá. Falaria muita coisa aqui. Mas tem que dar a sequência. Por isso tem que demorar muito, né? Depois demoro muito, mas eu quero explicar bem. Mas as outras perguntas ficam em nada. Vamos aí. Enair Rocha, apóstolo, tem perdão para quem faz um aborto? E quais são as consequências? Todo pecado tem consequência. Hoje até falei isso na reunião. O povo brinca com pecado. O ser humano brinca com pecado. E as pessoas pensam que quando o homem pecar, ficará impune. Não! Estou a falar muito não, né? Não! O salário do pecado é a morte. O homem que pecar vai morrer. E essa morte pode ser, aliás, começa no espírito. Logo que você pecou, está morto. Se estavas vivo, morreste. E quem morreu tem consequências. Se você se arrepender, ressuscita. Mas as consequências ainda você vai colher. Então você é uma planta que você olha, o pecado é uma semente. Você semeia a semente. E ela vai brotar. Pode se arrepender. Quando você se arrepender, não pense que a semente é destruída ou a planta. Não. Se fosse assim, Deus não falaria. O que o homem semear, é isso que ele vai colher. Só que quem se arrependeu, a colheita é só sofrimento, mas não vai morrer. Como Davi. Davi disse, pequei contra ti, ó Deus. E o profeta respondeu, também o Senhor tem traspassado os teus pecados e não morrerás. Mas agora vê o que seguiu. Mas a espada não vai se afastar da tua casa. Deus te perdoou, mas você vai sofrer, vai escolher. E sabe o que? A espada matou os filhos. Filho violou filho, irmão viola irmã, irmão mata irmão. Filho persegue o pai para lhe bondar. Bondar aí na vossa língua do Camonje é matar. Aqui na minha terra chama bondar. Bondar aqui na Síria. Ouviu? Então, se você me perguntou se o aborto tem perdão, tem. Todo pecado tem perdão. Desde que haja arrependimento. Sincero.
Mas você vai colher. E quando tiveres a colher, seja também honesto, sincero. E dizer, estou a colher porque eu plantei. Porque quando Davi começaram a lhe apedrejar, ele tirar poeira num jovem, por causa mesmo do pecado que ele havia cometido, se prostituiu e matou o marido do soldado, ao soldado dele, para lhe tirar a boa dama, a menina. Sabe o quê? Começaram a lhe jogar poeira, andava descalço. E quando o soldado dele quis matar aquele rapaz, o que ele falou? Que é isso? Eu pequei, eu é que pequei. Deixa colher, tem que colher, Deus lhe mandou. Ouviu? Os homens sérios assim, mas os homens que depois querem julgar, até dizer, ai, que Deus é esse, e eu tenho orado, e eu busco, e eu lhe entreguei a minha vida, e tu a sofrer. Você não sabe que quando você peca, depois as consequências te seguem. Só que se você se arrepender, eles não vão te matar. Quando você terminar a colheita, avança, terminou mesmo. Mas se você não se arrepender, vai colher no sofrimento, até no sofrimento do inferno. Então todo pecado tem perdão, mas o homem não pode abusar do perdão, da misericórdia, da graça, do amor de Deus e ir pecar para dizer eu vou me arrepender. Quem fez isso não achou arrependimento, porque Esaú fez de propósito, de coração, ou então conscientemente dizendo, vou vendo-te a minha primogenitura, dá-me as lentilhas vermelhas. E ele lhe falou, me dá, vamos, eu te dou comida. Ele disse, o que tem a ver com a primogenitura? E ele pensou que estava a brincar. Quando chegou a hora, estava a chorar, papá, eu sou primogênito. Mas se esqueceu, naquele dia que ele achou que é brincadeira, por causa do prazer. Viu? O prazer está a matar muita gente. A Bíblia diz que nem mesmo com lágrimas conseguiu recuperar a primogenitura. Vamos. Fala aí, mulher. As consequências, você perguntou as consequências, né? Todo pecado tem consequência. Olha só. Muitos, por causa de abortarem, já não vão gerar filho. Nem sempre. Outros depois vão ter problemas de enfermidades. Escorriamentos, não sei o quê, sangramento. É muita enfermidade. Uns, por causa do aborto, pode perder sono, insônia, sofrimento, vida amarrada, casamento destruído. É muitas consequências. Vamos aí. Deus resgatando a alma. Apóstolo, o senhor não come nada? Eu tenho uma comida para comer e vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Essa é a minha comida. E essa me sustenta. Nem só do pão viverá o homem, e de toda palavra que sai da boca de Deus. Na verdade, Jesus não estava a dizer que não precisamos comer, porque já estamos a comer a palavra. Não. Temos que comer, e temos que comer a comida física e a comida espiritual, que é a palavra de Deus. Agora, jejum é a vontade de Deus. É a obra de Deus. Não somente é vontade, é obra. Fazer vontade e realizar. Por que vontade? Porque é uma ordenança. Por que obra? Porque é um serviço louvável a Deus. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então, quando Deus manda fazer algo em alguém, Ele capacita, como disse Paulo, que não somos ministros pela nossa vontade. E quem nos deu essa capacidade é o próprio Deus que nos ungiu. Então, se Deus mandou-me para eu jejuar toda a vida, então me deu capacidade também para suportar. Veja Elias. Elias comeu o pão do céu e a água que o anjo trouxe. E levantou aí e caminhou 40 dias e 40 noites só com a força daquela refeição. Por quê? Porque aquela comida, apesar que tinha se manifestado no físico, era 100% espiritual. E renovou as suas forças. E marchou. Nós só temos falado 40 dias e 40 noites. E o regresso? Lá não tinha ninguém, no ermo. E o regresso? Ouviste? Volta no mesmo caminho que vieste.
Está deserto. Outros 40, como Moisés. Moisés quebrou as tábuas, no mesmo dia voltou. Outros 40. É incrível, esse é um segredo. Aleluia. Vamos aí. Então eu não como, tá? Mas é um alimento. Tem um alimento que o Senhor me deu. Tudo, olha, tá vendo? Isso aqui, né? Tudo que é líquido. Vamos. Arnaldo Coça. Aham. As 10 pragas que assolaram o Egito para a libertação do povo tem relação com os 10 anos que o mundo vai gemer até a manifestação do reino de Deus? Toda libertação traz fricções. Porque a libertação é guerra. E toda guerra vai gerar um conflito. Ou então um sofrimento. A própria guerra já é um conflito. Sabe por que o mundo esteve em paz durante muito tempo? Porque não houve alguém que os atacou. Isso é... Não digo que é automático. É a lei. Quando os principados e as potestades estão em guerra, quando estão a ser assolados, automaticamente aqui a crosta terrestre sofre. Por isso, as pragas do Egito foi um conflito. Quando você vê Moisés dizia, vai haver isso. Não era só aquilo, é muito mais que isso. Os arcanjos, o exército celestial descia e amarrava as potestades. E cada potestade que caía trazia danos na terra. Ouviste? A primeira potestade foi expulsa, a água toda ficou vermelha. Sangue. E foi dando sequência. Crise, gafanhotos, papapapa, 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 até a última praga. A morte dos primogênitos. Ouvistes? É assim que acontece. Houve uma guerra. Sim, verdade é que a guerra do passado não é igual a essa aqui. Como o reino de Deus era simbólico no passado e hoje é real, então até as guerras também eram simbólicas. E Deus agia mesmo no simbolismo. Moisés falava e o céu reagia. Como vai acontecer também no quê? Na grande tribulação. As duas oliveiras vão falar e o céu vai reagir. Tudo que ligar na terra será ligado na terra. Hoje, agora, a igreja é quando está a orar. Igreja quando ora. A igreja, estou a falar igreja, pode ser uma pessoa. Quando ele começa a orar, ora. E ele sai da terra e entra nas constelações, nas regiões celestiais. Quando ele sair das estrelas, sair da lua e entrar no sol, o mundo sofre. Porque os poderes que controlam o mundo estão nas regiões celestiais, na dimensão do sol. E assim a terra começa a tremer. Por isso há uma relação. Houve uma libertação, vai haver uma libertação. Falei isso hoje. A libertação de ontem foi política, física. A libertação de hoje é espiritual. Ontem eles saíram de um território da escravidão. Hoje o povo vai sair da escravidão do pecado. Seu filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Amém? Vamos. Daniel Lima, apóstolo, explica por que no livro de Daniel ele fala de 70 semanas e em 72 semanas. 72 semanas? Sim. Não. 62 semanas. Ele é assim. O anjo veio e anunciou a Daniel. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Agora veja. Essas 70 semanas não são semanas de anos. É 7 vezes 7. Dá quanto é? 490 anos. Ouviste? 490 anos. Mas você vai encontrar que nas 70 semanas, vai encontrar 62. 62 menos quanto? Para 70, menos 8. Nas 8, tira lá uma, fica 7. As 7 semanas é o tempo que levou para os filhos de Israel
construíram o templo quando voltaram da Babilônia. Desde o dia e o tempo que saiu a ordem para edificar Jerusalém, são 7 semanas. 49 anos. E vais encontrar que eles reivindicaram. Nossos pais edificaram esse templo em 46 anos. E você vai dizer que um dia vai derribá-la e em 3 dias levantarás? Agora vês, quando os filhos de Israel voltaram, só começaram a construir o templo depois de 2 anos. Ouviste? Louvado seja o nome do Senhor. É muito forte. 7 semanas, o tempo que eles levaram para edificar a cidade e o templo. Depois disso, um intervalo. Depois dos 49 anos, termina aí as 69 semanas. A última semana que completa, que dá os 70, é a última semana desta dispensação, que é chamada a semana da besta. A metade dele, a primeira metade é paz e segurança, e a segunda metade é grande tribulação. Uma semana tem 7 dias, são 7 anos. Ouviu? Os últimos 7 anos dessa dispensação. Com a besta na cabeça. Porque o período do governo da besta é de 7 anos. Mas o período da grande tribulação é de 3 anos e meio. 3 anos e meio é metade de 7. Ouviste? Glória a Jesus. E ele disse que depois de 62 semanas, o Senhor seria retirado e ungido. Oh, isso é muito forte. Depois devia fazer uma matéria. Vou vir fazer uma live só a falar das 70 semanas. Não são semanas, são anos. Glória a Deus. Vamos, 7 vezes 7. Arnaldo Costa. E você vai achar o valor que são anos. Ok. Arnaldo Costa. Apóstolo, Moisés e Arão são representantes simbólicos das duas testemunhas? É assim. Desde sempre, quando se levantou o templo, sempre Deus usou 2 pessoas. Levanta o tabernáculo, Moisés e o seu irmão. Sim. Vieram levantar o templo, estava lá Salomão edificando, e o sacerdote Zadok, que era fiel a Davi. Não Abiatar, não. Abiatar tinha se desviado. Conheço tudo. Abiatar seguiu alguém. O Cumbu, não sei se alguém tinha lhe corrompido alguém. Adonias, o rebelde que queria entrar no reino à força. Parece que lhe deu dinheiro e Salomão lhe expulsou. E Salomão exaltou Zadok. Quando os filhos de Israel foram ao deserto, o templo caiu. Quando voltaram, Deus levantou Josué, Zorobabel. Não Josué, o discípulo de Moisés. Josué, o sumo sacerdote. Junto com quem? Com Zadok. Um era o príncipe e outro era o sacerdote. Moisés era o príncipe, Arão era o sacerdote. Salomão era o príncipe, Zadok era o sacerdote. Agora o Senhor vai vir. Glória a Deus, aleluia. Levantar o último templo, aonde o Filho de Deus vai vir reinar. Mas, na verdade, não será levantado no templo do ministério deles, das duas oliveiras. É para expurgar a terra, para que o templo, glória a Jesus Cristo, se estabeleça em Jerusalém, como está escrito, aleluia. Eis que eu envio o meu anjo que irá diante de ti para endireitar os teus caminhos. E em breve virá o anjo do concerto e se assentará no seu templo, no seu lugar. Aquele a quem vocês desejam, esperam. Quem é esse o anjo de concerto? Jesus, que está a vir se assentar no trono. Então, glória a Deus. Vamos aí. Pode ser chamado a isso. Keren Letícia. Apóstolo, o que significa a palavra unicórnio, que se encontra no livro de Deuteronômio 33:17? Bom, unicórnio significa um corno. Uni. Significa um. Se for bi ou di, seria 2 córneos. Então, vais ver que não existe nenhum animal que, não sei se existe, que tem só um chifre. Córneo é chifre.
Agora, quando a Bíblia fala aquele que habita nas pontas do unicórnio, está a falar de Deus que habita no final dos céus, ou então no último céu. Oh, aleluia! No último céu, onde faz o habitat, o nosso Senhor. Alguém me mandou uma mensagem há dias aí, fez uma pergunta. Existem 7 céus? Não. 3. Deus habita no terceiro céu. Agora, se é para dividir as atmosferas da guerra espiritual, aí é outra coisa. As atmosferas espirituais. Mas os céus são 3. E Deus habita nas pontas do unicórnio. Significa lá, no fim, no finito. Aleluia! Onde está a sua casa? Mas a casa está a descer. A casa está a descer enquanto se aproxima a Jerusalém celestial, enquanto se aproxima da terra. Ainda nem está próximo da terra, só está próximo lá das constelações. E os conflitos aqui, você não imagina. Vamos. Conserate. Apóstolo, numa cerimônia familiar, é admissível um cristão servir álcool? Servir álcool. Preste atenção. Só admissível se você é servo, está a trabalhar, você é empregado, você não sei quem. Entendesse? Mais ou menos você trabalha naquela cerimônia, naquela casa. Estão a te mandar para você servir. Trabalha na casa do teu patrão. O teu patrão está a te mandar servir. Não tem problema não. Se trabalha num restaurante, você serve. Não tem problema, você está a fazer serviço. Mas você tem que rejeitar isso voluntariamente. O que é isso? Não. Bom, pelo menos esse é o meu extremismo. Meu pai teve muitos problemas comigo. Vais ter que me comprar. Eu disse, eu não vou te comprar bebida. Vou te dar dinheiro. Mas não, não, então me dá o dinheiro. Hoje não, senão vais beber. Só que isso pronto. Quando eu era menino também, exagerava muito. Mas me ajudou. Então te aconselho para não fazeres isso. Porque a Bíblia diz, você dá de beber ao teu companheiro. Apesar que esse se aplica mais, você recebe visita e você compra bebida para eles, ou então paga a bebida. Você não bebe, você paga a bebida para os outros. E Abacuque disse, também bebe. Por que você não bebe? Bebe também você. Os teus vômitos. E Deus está falando da bebida como vômito. O vinho, os vômitos de Satanás. Vamos aí. Se é servo, não tem problema. Tonina Zirel, apóstolo, o avivamento partirá de Angola para o mundo, ou nós que estamos na igreja virtual, o avivamento poderá se manifestar na nossa cidade se buscarmos ele? É assim. Paulo disse que só há um que corta a meta. Todos correm, mas só um que leva o prêmio. E se esse um levou o prêmio, porque ele cortou a meta. Podem estar em grupo, mas há um. Estás a ver, o grupo está a orar para trazer avivamento. Eles nem sabem, mas há um que está numa maior dimensão do que os outros. Deus não é Deus de confusão. Então o avivamento que você está a procurar, ó Nazireu, meu xará, ele vai se manifestar aqui em Angola. Só que a amplitude, o termômetro do fogo é muito grande, porque existem 3 níveis de avivamento. Tem o avivamento nas estrelas, tem o avivamento na lua, ou então, aquilo que Paulo falou, uma é a glória das estrelas, uma é a glória da lua e outra é a glória do sol. São os 3 astros que iluminam a terra. Estrelas, lua, sol. E Paulo toma isso e diz que existe a glória de Deus em 3 níveis. Vê que a estrela brilha pouco do que a lua. Vê que a lua brilha pouco do que o sol. Ou então o sol brilha mais que a lua e a lua brilha mais do que todas as estrelas juntas. É incrível, né? Todas as estrelas juntas, a lua brilha mais. E o sol brilha mais que todos eles. Então, quando nós recebemos a chuva na dimensão das estrelas, ela é uma chuva miúda. Não se chamaria isso de orvalho, mas que chuva. São os 30% da colheita que Jesus falou. A semente, um deu 30, outro deu 60 e outro deu 100. Viu? 30. Chuva miúda. Ou então a primeira chuva, chuva pequena. 60. Chuva. 100. Chuva grande. Chuva pequena, chuva grande.
Aleluia. E a chuva grande alcança o mundo todo. Por causa da dimensão. Porque é chuva grande porque abalou os poderes mundiais. Satanás dividiu as hierarquias dele em territórios. Ou poderia fazer um tema. Tem os poderes que atuam aqui embaixo, controlando as províncias, estados. Para não falar, não vamos falar das ruas. Tem os poderes das nações e tem os poderes mundiais. Tem homens que controlam o mundo, anjos caídos que controlam o mundo, como as potestades, os principados. Tem principados que controlam somente as nações, tem potestades das províncias. É incrível. E assim, se houver avivamento na dimensão do solo, é porque se venceu os poderes mundiais. E se os poderes mundiais foram vencidos, até o próprio Lúcifer, o chefe dele, a cabeça deles, quando esses todos forem derrotados, então o céu todo se abre naquele lugar onde se fez a guerra. Mas a amplitude do poder alcançará o mundo todo. As nações vão se aperceber o que está acontecendo naquela terra. E os povos virão para buscar a chama naquela terra. Ou então os povos daquela terra irão para evangelizar o mundo. E as portas do inferno não poderão prevalecer. E quando, aleluia, os homens começarem a andar no mundo para anunciar o evangelho, o mundo vai ter que fazer assim e deixar entrar, porque ele disse: eu vou tocar no lombo dos reis para que abram as portas, e as portas não se fecharão, porque ele prometeu que as portas se abrirão de dia e de noite, para que as nações, os povos da terra tragam, glória a Jesus, o ouro, o incenso para ornamentar a minha casa, e os dromedários de Median, sim, e as ovelhas de Nebaiote vão subir no meu altar. É incrível. Ouviu? É o impacto. Glória a Jesus. Que vai alcançar até nos confins. Por causa da vitória na dimensão mundial. Amém? Vamos aí. Glória a Deus. Moreninha, moreninha. Apóstolo, qual a função de um cristão que sente cheiro de demônio? Sentir cheiro de demônio? Não, não, epa, isso aqui é muito estranho, sentir cheiro de demônio. Os demônios são espíritos. Como é que a carne vai sentir cheiro do espírito? Agora, é verdade que os demônios, eles trazem esse lixo todo aqui, manipular, como sentir cheiro de cadáver, então isso aqui não é bom não. Isso aqui tem que fazer libertação. Não! Nós temos o cheiro de Cristo, e o bom cheiro não dará a sentir cheiro ruim. Isso é possessão maligna, opressão demoníaca. Tem que se libertar disso, tá? Se você que está sentindo esse cheiro, tem que se libertar. E é mentira se alguém te diz que eu sinto o cheiro do demônio, eu sei onde está o demônio. Mentira, é o próprio servo de Satanás enganando as pessoas. Doutrina de demônios. Viu? Se há alguém que está dizendo, eu sinto o cheiro, não tem demônio. Ele tem um demônio grande para descobrir outros demônios. Isso eu acredito. O Espírito Santo não se mete nesse lixo aí de confusão. Sentir cheiro do demônio. Temos o dom de discernimento dos espíritos. Discernir os espíritos no espírito e não sentir cheiro. Vivemos pela fé. Isso até é abominável. Vamos aí. Glória a Deus. Justo Jonas. Apóstolo, poderia falar um pouco sobre as três testemunhas, o Espírito Santo, a água e o sangue, que João falou em 1 João 5, 7 e 8? Quero falar as testemunhas do céu e da terra. É isso que você queria? Acho que sim. Deixa, eu vou te ajudar. A pergunta foi mal. Estava tudo... São três que testificam no céu. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E aqui nos três aparece o Filho como o Verbo, a palavra. E o Espírito Santo aparece como o Espírito Santo. E o Pai aparece como Pai. Três que testificam no céu. E onde muitos tentam dizer, não, são dois. Então, rasguem isso aqui. Na Bíblia deles, fazem como fez o Russell. O Russell foi corajoso. Tudo que ele achou que não acreditou, deixou em branco. Não vai encontrar a palavra inferno na Bíblia do quem?
Onde tinha inferno, mudou lá sepultura. Onde está, nos evangelhos, onde está escrito, no inferno, onde o bicho não morre, o fogo não apaga, está em branco nas Bíblias das Testemunhas de Jeová. E se você lhe perguntar, vai falar, não, essa revelação ainda não foi achada. Está incompleta porque não há revelação ainda. Ele foi corajoso. Quer dizer que qualquer um poderia ver seu mentiroso. Mas esses aqui estão a negar com olhos cegos, dizendo que estão a ver. Presta atenção. Se são dois, por que ele falou três? E ele ainda fala, e esses três são um. Por isso o Espírito Santo também é Deus, assim como o Filho. O que significa são um? É o que o Filho falou aqui. Eu e o Pai somos um. Ouviu? E o Pai também fala a mesma coisa. Eu e o Filho somos um. E o Espírito Santo fala a mesma coisa. Os três são um. Os que testificam no céu. Três que testificam na terra. O sangue, a água e o Espírito. Esse não é o Espírito Santo. Porque senão levaria Espírito Santo. O Espírito humano. Porque os homens têm um Espírito. E esses três não são um. Concordam num. Concordam em quem? Em vida. Agora, a vida é Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Veja só. Sangue, água, Espírito. Controla que o homem carrega esses três elementos para ter vida. Furaram o lado de Jesus, saiu água e sangue. E João testificou, eu vi. A água é a vida do planeta. Por isso ele é chamado de a planeta vida, porque tem água. Sem a vida, sem a água não haveria vida na terra. E o homem também precisa de água para viver. Diabo, Satanás. Tá? Já. Não, calma, vou terminar. Vou terminar já. Então, quero sangue, quero a água, quero o Espírito, concordam em um. Porque um é a vida do planeta. E quando se fala do planeta e tudo que está no planeta, que tem vida, tem água, vive da água, animais, plantas. Um é a vida do animal, o seu sangue não há vida no animal. Quer o homem como os animais. Sim. E um é a vida do homem, o espírito do homem. Aleluia. Que dá vida ao homem. Sim. Porque o espírito dá vida à alma e a alma dá vida ao corpo. Oh, aleluia. E assim o homem está de pé. E esses três concordam num, a vida, Deus. Porque o espírito, glória a Jesus Cristo, o fôlego da vida está no sangue. Ouviste? Vamos aí. Maicon, apóstolo, como sair do sistema religioso e fazer a verdadeira obra de Deus? Não entendi. Como? Sair do sistema religioso e fazer a verdadeira obra de Deus. Essa é nova. Tem que sair. Sai do meio dele, povo meu. Enquanto você estiver lá, estás debaixo do sistema, estás debaixo da maldição, estás debaixo, a não que o Senhor te fala, mantenha aí. Porque o Senhor quando te manda, fica aí até no inferno, você vai ter sucesso e proteção. O Senhor te fala, fica no deserto, sim. Mas se o Senhor está a dizer, sai, tem que sair. Enquanto você estiver lá, as pragas vão vir e vão também te atingir. Sai do meio dele, povo meu. Quando você sair, glória a Jesus, e assim terás visão, porque você lá está a ser guiado por um cego. Se você vê, o cego é que está a te guiar. O dia que você dizer ao cego, não, põe um pneu naquele lado aí, ele vai ficar chateado. Vai te chamar de orgulhoso, rebelde. Quem é você? Eu sou pastor, eu sou líder. Então, por isso Deus, como não é Deus de confusão, não admite rebelião, por isso ele manda sair. Aqueles que têm visão. Se os outros estão cegos, ele te manda saia. A não que te manda ficar aí. Depois de você sair, glória a Jesus, tens que ficar em Jerusalém, até que o alto seja revestido do poder. Então receber a ordenança. O que o Senhor quer na tua vida? Quer o quê?
E assim você vai fazer. Mas há coisas que você já não deve esperar, como testemunhar Deus aos homens, orar pelos enfermos. Se você tem, você pode fazê-lo. Mas agora, ir fazer a obra do Senhor tem que ser com a ordenança, para que você não faça o que Ele não te mandou fazer. Vamos aí. Amor, tem muita gente nova e eles estão a fazer as perguntas das primeiras lives. Posso fazer? Não. Perguntas novas, pode ser que eles estão a repetir essas perguntas. Já se fez, toda pergunta que já se fez, ele lhe manda aqui. Vou lhe mandar. Tem que ir na live anterior. É tarefa também. Não podemos perder o tempo aqui. Sim, mas são pessoas novas. Não tem problema, não. Então, anunciam as lives expostas. Glória a Jesus. Luquebe Marta. Apóstolo, o cristão pode trabalhar como massagista, visto que a maioria dos que fazem massagem trabalham vendo corpos de pessoas nuas. Há empregos que não são convenientes para os filhos de Deus. Viu? Por isso, ô Luquebe, não vai para lá, tá? Isso é uma ordenança direta para ti. Não faça isso. Se alguém está te dizendo, vai se recrutar a isso, esquece isso aí. Para ir ver os homens nus. Não faça isso, tá? Vamos. Vando Pereira. É correto os cristãos participarem em concursos como Totoloto ou Euromilhões? Esquece isso aí, tá? Filho do diabo. Esquece. Isso traz consigo cobiça, ansiedade, concupiscência, avareza, desejo pela riqueza. Enquanto você espera, você fica ansioso. Isso aqui não é para os cristãos. O cristão deve trabalhar para ganhar o salário, porque assim está escrito: no suor do seu trabalho comerás o seu pão. Esse enriquecimento fácil é falso. Isso só traz sofrimento. Por isso nunca vi alguém que ganhou Totoloto, que ganhou não sei quem, e é rico. Todos eles terminam na miséria, na desgraça, pior do que antes eram. Ouviste? Pode ser inteligente, pode fazer investimento, porque a Bíblia diz que o império que se funda por fraude, por mãos fraudulentas, não vai prevalecer. Nem tampouco a riqueza alcançada com facilidade, por fraude. Facilidade. Tem que soar, tem que trabalhar. Ouviu? Esquece isso aí. Por isso você vê as pessoas se tornaram viciadas. Isso traz vício. Vício. Gastando dinheiro. Atolados, demônio. Tem que ser libertos. Você quer ir nesse negócio onde você não sabe o que acontece com as pessoas. Você não sabe. Isso é uma prisão terrível. Eu orei para alguém em Canadá, nunca mais se comunicou comigo. Me disse uma mulher: me ajuda, estou atolada nos vícios, atolada nos vícios. O marido dele é que era atolado, e ele era cristão, e lhe condenava. Parece que os demônios disseram: até o cristianismo superficial, vamos lá ver. E ele também foi só experimentar uma vez, ficou preso lá, ficou presa, queria sair, não conseguia. Acabava toda a riqueza lá. Estava a trabalhar durante um mês para ir jogar. A passar necessidade, marido atolado, ela atolada, nos vícios. Até que veio alguém, segundo ele me falou, ele falou assim, uma pessoa das trevas, ele falou, aqui não é teu lugar, procura um homem para te ajudar, sai daqui. E ele falou para mim, me ajuda, e eu orei para ele, eu tenho certeza que está liberto. Você está pensando que é brincadeira? Tenta só. Isso traz, no princípio não é vício. No princípio você quer comprar um carro, quer não sei o que. Muita gente, estou a estragar os negócios de muita gente que está a me ouvir aí. Eu pensava, esquece isso, vai trabalhar, meu irmão. Nunca vai ganhar, nunca. Cristão ganhar, eu duvido. Eu duvido. Esquece isso. Mas minha mulher me disse, descansa. E eu vou descansar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ainda ler as mensagens aí. Ana Vitor Alves. Quando os perversos homens morrerem, vão para o inferno, mas o sofrimento deles será eterno. Será
eterno, sendo que nós vivemos eternamente. Digo isto não por afronta, mas para aprender. Por isso você vive eternamente. E o sofrimento será eterno. Ninguém vai ir para o inferno, sairá. Faz encontrar isso na Bíblia. Se alguém te ensinou o contrário, te mentiu. A Bíblia diz que o inferno e o mar vai dar os seus mortos. Para irem aonde? No julgamento. E depois do julgamento para serem lançados onde? No lago de fogo, que arde com enxofre. E Jesus disse que o sofrimento é eterno. O bicho não morre e o fogo não se apaga. Como as pessoas querem mudar? Como querem mudar? Vamos aí. Felipe Miranda. Apóstolo, qual é a melhor forma de apresentar o Evangelho de Deus para as pessoas de outras crenças? Não existe outra maneira boa para apresentar. Testemunhar Jesus. Não tem outra. Não tem agora. Quando nós testemunhamos o que nós vivemos, a palavra de Deus na nossa boca terá poder e impacto. Não estou a dizer que você vai falar, as pessoas vão manifestar demônio, vão cair. Não. Espírito e vida. E quando as pessoas recebem, presta atenção se vocês não deram conta, quando as pessoas ouvem a palavra do Senhor, a própria palavra, por sua vez, vai se encarregar de trabalhar em pessoa. Controla se alguém pode testemunhar isso. Você falou do amor de Jesus em alguém há muito tempo. Depois você ouviu falar que ele se converteu. Por quê? Sabe por quê? Porque aquela semente ficou lá. É verdade, é a semente que os pássaros comem, daqueles que não entenderam nada. Mas se ele entender, por mais que ele não acreditar, ainda ficará aí. E vai chegar um momento que aquele fruto vai amadurecer. E vai vir um que vai lhe colher. Um homem de Deus. Um é que semeia a palavra nos corações, o outro vem para colher. Viu? Mas ambos vão se regozijar. Aleluia. Mas, Apóstolo, com quantos anos uma criança pode aceitar Jesus? com quantos anos as crianças ou então as pessoas conhecem o bem e o mal? Controla aí. Você vai encontrar isso até a própria ciência explica isso. A infância, a pré-infância, a infância, a adolescência. Sim. Infância não. Criança não. Por isso esquece, só esse nome criança, eles já não fazem parte disso. Assim, na infância, sim. Quando eles conhecem o bem e o mal, já sabem distinguir o bem e o mal, aí já podem aceitar Jesus. Mas se eles são inocentes, lhes batizar, lhes meter a pregar. Eu estou a ver aí muitas crianças, bebê a pregar os mais velhos. Isso é condenar até as próprias crianças. Criança pastor, criança cheia do Espírito Santo, o quê? Cheia de demônios. Não façam isso, não. Vamos. Sebastião, apóstolo, quando Jesus vier reinar no milênio, na Nova Jerusalém, os países também vão continuar conforme estão hoje? As nações vão continuar, por isso Jesus vem reinar sobre as nações. Estás a ver que Deus ainda é bom, ainda dará chance àqueles que não forem mortos na grande tribulação. Claro que não receberam a marca da besta, porque nem todos, não pensem que todos que não receberam a marca da besta vão ser arrebatados. Não. Uns vão morrer e só serão arrebatados que tiveram o Espírito Santo. Muita gente não aceitará a marca, mas não tem o Espírito Santo. E naquele período ninguém vai receber o Espírito Santo. Lembra-se das 5 virgens tolas e eles foram procurar o azeite. Esses até já tinham. Perderam, mas não acharam. Lembra-se da palavra de Deus que disse: eu vou enviar fome na terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. E os homens andarão de um lado para o outro, procurarão, não acharão. Até as virgens formosas vão desmaiar, os mancebos vão desmaiar. Por quê? Não vão achar. Na grande tribulação ninguém vai achar Deus. Ninguém vai receber salvação, ou então o Espírito Santo. Ninguém vai nascer de novo. O termo certo é esse: ninguém vai nascer de novo. Porque há um que resiste até que do meio seja tirado. Ele será retirado para que os homens sejam atribulados. Agora, apesar disso, há homens que vão se converter ou vão aceitar Jesus na grande tribulação, mas não vão receber o Espírito Santo porque o Espírito Santo não estará aqui. E vão aceitar morrer, aleluia, por amor a Cristo. E o anticristo não vai massacrar todos, não, como muitos pensam. Não, nem todos serão mortos. Muitos vão resistir ou então sobrar naquela sanha assassina.
E esses vão fazer o povo do milênio. Glória a Deus. Por isso eles também serão obrigados a serem provados, a viverem a palavra. No milênio ainda terão sangue. Por isso Satanás será solto para vir eles tentar. E vai haver rebelião. Oh, isso é muito forte. Não somente os que nasceram no milênio se vai viver naturalmente. Só os remidos do Senhor, os ressurreitos e os arrebatados que não terão sangue nem carne. E eles serão já espírito, com o mesmo corpo de Cristo, glorioso. Mas os outros ainda vão nascer, ainda vão viver e ainda haverá morte. Mas em poucas proporções. E ainda haverá pecado, em poucas proporções. Porquanto o príncipe do pecado estará preso. Então, já vos falei disso. Quem pecar, aleluia, vai morrer com 100 anos. E quem morrer com 100 anos, morreu jovem. Vamos aí. O mesmo Sebastião pergunta, e será que os santos que estarão a viver lá na Nova Jerusalém terão acesso ao mundo ou só estarão a girar lá dentro da cidade? Não. Ele vai reinar. A Bíblia diz que Jesus prometeu aos seus discípulos porque eles vão vir reinar juntamente com ele na Nova Jerusalém, na cidade santa da terra. Ele falou que eles vão vir para reinar com ele, vão se assentar na mesa no reino dele. Então Pedro e outros já serão ressurretos, mas ainda assim estarão lá no reino. A igreja fará o vai e vem. Por isso, muitos cristãos vão se encontrar na parábola de Jesus, terão autoridade sobre várias cidades. Uns sobre 5 cidades, como governador, outros sobre uma, outros sobre por causa do salário, da recompensa que Cristo dará. Viu? Eles estarão, porque quem é ressurreto, ele se move nos dois mundos. Assim como Jesus, quando ressuscitou, se moveu nos dois mundos, conversou, falou com eles, lhe mandou para lhe tocarem, por se tocar, é um ressurreto, come, e ele comeu, lhe trouxeram peixe, comeu. Jesus, e Paulo disse, Pedro disse, Paulo, né, que nós seremos como, assim como ele é, assim nós seremos. Então os ressurretos estarão aqui. Só que há coisas que a carne vive, eles já não viverão, como dormir, precisar de carro, andar a pé, eles já voam, aleluia, não precisa de porta, eles comem, mas não vão do banheiro, porque tudo que eles comerem vai, aleluia, desaparecer dentro, então vai ser absorvido para a vida, mas os outros não, tem que tomar banho, tem que ir no banheiro, glória a Deus, e serão reis, eu também estarei aqui, aleluia, a reinar, fala aí. Theo Fagundes, apóstolo, quando uma pessoa já nasce com problemas mentais, a alma dele já está no vale da sombra da morte? Com certeza. Já está. Por isso tem possessão maligna até já na mente. No ventre. Tem demônios que possuem bebês já no ventre. Geralmente essas crianças que foram sacrificadas a Satanás, suas mães já lhe dedicaram ao diabo desde o ventre. Mulheres que foram buscar os filhos na bruxaria, nos quimbandeiros, nos falsos profetas, esses filhos já são consagrados e podem nascer com problema de mente, já estão presos. Ouviu? Ao serviço de Satanás. É incrível. Wilma Brandão, apóstolo, como orar para derrubar um principado? Coisa difícil você quer saber. Não saber que é difícil. Ou praticar isso. Se fosse fácil, haveria. Porque quando uma nação cai um principado, acabou. Um grande avivamento abala aquela nação. A não que aquele homem tenha um chamado de avivar o mundo para libertar o mundo. Aí terá que lutar com Satanás. Mas os principados das nações são espíritos territoriais. Um principado cai, é o reino de Deus naquela terra. Se fosse fácil, os crentes derrubariam muitos principados. Quase nada. Você está pensando que é fácil? Começa aqui da terra, primeiro tem que vencer os poderes da tua família, ou então os tronos familiares, depois tem que varrer os tranca-rua, os poderes que controlam as ruas, os dominadores. Depois você tem que lutar com os príncipes das trevas, com as hostes espirituais da maldade, com as potestades, até chegar ao principado. Sabe quanto tempo o homem poderia ficar na guerra para chegar até o principado? Se for um homem muito violento, mais ou menos 25, 30. Ouviu? Se for um homem muito violento, sabe o que é isso, violência? Tem que fazer como Paulo. Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, eu sofri a perca de todas as coisas. Eu considero tudo como cocô.
Quer dizer, um homem que não ama a sua vida, um homem que já não dorme, um homem que não come, não é que não vai comer, um homem que já não tem prazer. Ah, sim, glória a Jesus Cristo, que anda, dorme de joelho, acorda de joelho, que não come, que está a comer agora, está entrando no jejum, e não é algum dia, não é algum tempinho, é toda a vida. Esse período começa a luta e vai sofrer, vão infernar a vida dele, vão lhe perturbar, você não imagina, até chegar lá. É muito tempo. 30 anos. Falei em 25. É muito pouco. Esse homem que é assim, mais ou menos 30 anos, chega e derruba o principado. Mas se é da hora hoje, volta a orar, nem com 80 anos chega lá. Por isso, agora, Deus não salva as pessoas que tem que. Aliás, já vos ensinei isso. Que você tem que derrubar. Se fosse a salvação no céu, tem que vencer os poderes das trevas, ninguém entraria no céu. Ninguém. Não. Salvação é pela fé. Glória a Jesus. Quando nascer de novo, e o homem é salvo. Mas agora, esses que fazem as guerras para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho. Vamos. Maria Aparecida, apóstolo, tem alguma coisa a dizer sobre a teoria terra plana? Não conheço essa teoria. Fala do que é disso aí. Me manda para explicar. Tá vendo que eu sou mesmo inocente e ignorante em certas coisas. Teoria terra plana. Meu Deus. Sei muita coisa, desta vez me venceste. Não sei nada da teoria terra plana. Avança aí. Ele depois vai esquecer. Vai mandar aí. Pode ser que eu sei por outro nome. Maria Silva Lima, apóstolo, explica o versículo de Zacarias, capítulo 4. Vou já terminar. Vou já terminar. Eu preciso um repouso. Bless esse que é. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Quando Jesus voltar é que isso vai acontecer. No mesmo monte onde ele subiu, é no mesmo monte onde vai vir pousar. E quando isso acontecer, vai haver um terremoto. O monte vai se dividir no meio e um vale vai se abrir. E o povo vai fugir naquele vale aí, como fugiram no dia do terremoto, diz a Bíblia. No tempo, parece do rei Uzias ou uma coisa assim. Isso vai acontecer quando Jesus descer. É incrível. A terra vai tremer. O monte vai desabar. Um vale vai se abrir no meio. Sim. Glória a Deus. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer quando Jesus descer para vir tomar o seu reino. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Toma o teu trono em mim. Toma, viu? Não precisou entrar na escola de teologia. Não precisou assentar numa carteira para aprender isso. Sim, na carteira com o Espírito Santo. É muito forte, né? Então, sei que tem muitas perguntas, mas eu preciso repousar. As perguntas estão registradas. Você que a tua pergunta foi registrada e não foi respondida, como eu prometi a vez passada, que aquelas seriam as primeiras, também a tua pergunta será. A maioria das perguntas são repetidas. Agora, se a tua pergunta não for respondida, é porque é uma pergunta que já se respondeu nas lives passadas. Então, para não ficarmos toda hora a enrolar, você também não vai ficar sem esse conhecimento. Controla nas lives perguntas e respostas. Tem vários títulos, né? Sabedoria do Alto, perguntas e respostas, não sei o quê, os tesouros escondidos. Então você vai ver muitas das respostas que você quer saber. Em nome de Jesus. E quando estiveres a fazer perguntas, faz perguntas construtivas. Eu sei que nem todos têm a mesma estrutura, o mesmo conhecimento, e eu reconheço isso, né? Mas você que é maduro, não fica a enrolar, a girar o monte que é Sinai. Tem que crescer, tem que avançar para a terra que manda leite e mel. Fica a girar o monte Sinai quando assustar 40 anos.
E vem Paulo e diz, no lugar em que vocês deveriam ser mestres, até hoje vocês estão a tomar leite. Eita, muito tempo. É muito tempo, não é muito tempo de guerra, não entendi. Ilma Brandão, glória a Jesus. Luiz da Silva Lima, diz aí, aleluia, glória a Jesus. Glória, não vou responder mais nenhuma pergunta. Hoje também não vou ler as perguntas das pessoas que estão a pedir oração. Vou já orar e vou terminar. Hoje o dia foi muito carregado. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa. Toca no corpo dessa pessoa que está enfermo. Cura ele. Receba a cura agora. Receba o livramento. Receba a libertação. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Procura agora a enfermidade. Dor não existe. Demônios já pularam de você. Porque essa voz até faz fugir os demônios. Quando você abrir, glória a Jesus Cristo, o teu rádio, ou então a tua televisão, não sei como é que chamaria aquela caixa aí, como diz aquela irmã, caixa, uma irmã brasileira, que, olha só, até um áudio, deixou cair tudo lá dentro, é incrível. Uma mulher brasileira que disse que ouviu o áudio no zap de oração, até caixas de som caíram, bum, 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 bum. Os demônios começaram a fugir, começaram a derrubar as coisas. E ele sentiu a casa leve e uma paz e foi curada da sua enfermidade ou da ex-sua enfermidade. Então, Deus abençoe você. Que Deus seja contigo. Amanhã estaremos na Rádio Despertar, às 13 horas. Fique na paz. Tchau.